Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem, vocês, a família, enfim. Bom, como eu havia dito para vocês no outro vídeo, né, que foi o vídeo de boas-vindas, eu falei para vocês que nesse início, agora no primeiro bimestre, nós teríamos a abordagem de conteúdos que vocês já viram o ano passado. Isso aí é uma espécie de nivelamento, seria uma revisão dos conteúdos abordados no ano de 2020. Bom, por que isso é tão necessário, né? Nós vamos pegar aqueles conteúdos, principalmente os últimos conteúdos que nós vimos num momento já mais tenso, né, de final de ano, e é justamente um conteúdo que vai me fazer falta para que eu ingresse, para que eu comece a matéria de vocês agora, esse ano. Então é um conteúdo que eu vou precisar amarrar aí. Na verdade, a gente está falando da sintaxe, tá? No início do ano, nós finalizamos com as classes de palavras, né? Vimos verbo e depois fomos para as categorias invariáveis. Vocês começaram com as classes de palavras no ano anterior ao ano passado, no caso, no primeiro ano. E aí, o ano passado, nós fechamos nos 2 primeiros bimestres. Terceiro e quarto bimestres, nós já ficamos com a sintaxe, o famoso período simples, aí a análise do período simples. Então, por conta disso, eu vou fazer uma revisão justamente desse conteúdo. Então, a gente vai pegar a sintaxe aí, né, mais precisamente o período simples, ou seja, vamos rever sujeito, predicado, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Por que isso é tão importante? Porque a matéria de vocês desse ano, ela é basicamente em cima do período composto. Nós vamos começar aí com as orações, né? Tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Então, para que eu inicie o chamado período composto, que é a análise das orações, né? Eu preciso que o período simples, que é essa parte inicial da sintaxe, esteja bem colocado para vocês. Então, por esse motivo, nós vamos rever toda essa parte aí da sintaxe que aborda os termos da oração. Vamos lá? Bom, meus amores, vamos lá então. Eu coloquei aqui aquela breve definição para vocês sobre sintaxe, lembrando que esse conteúdo aqui, né, a gente vai ver agora os termos essenciais. Eu vou colocar para vocês de maneira bem resumida, como se fosse um resumão, né, um bizu para vocês aí de cursinho. Levando em conta, é claro, que se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vocês podem colocar para mim lá no chat, na plataforma, enfim, tá? A finalidade aqui é fazer o melhor para vocês. Vamos lá então. Bom, sintaxe. A sintaxe é a parte da gramática que estuda as relações existentes entre as palavras em uma frase ou entre as orações em um período. Gente, para a gente começar a entender isso, o importante, eu não coloquei aqui, porque foi o que eu falei para vocês, é um resumo, mas é importante que vocês entendam, ou pelo menos relembrem aí, o que é frase, o que é oração e o que é período. Amores, frase é qualquer enunciado com sentido completo. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar, oi, tudo bem? Né? E aí, eu tenho aí exemplos de frases, porque a forma como eu me expressei fez com que você entendesse o que eu estava querendo dizer. Então, todo enunciado que traz um sentido completo, né, ele é considerado frase. Não há necessidade que se tenha verbo. A frase, ela tem que ser apenas um enunciado com sentido completo, tem que ter lógica, não precisa ter verbo. Então, um simples oi é uma frase a partir do momento em que o outro entendeu, é óbvio, tá? Bom, gente, e a oração então? O que seria a oração? Enquanto a frase é um enunciado com sentido completo, não precisa ter verbo, a oração, na verdade, já é um enunciado que gira em torno de um verbo. Então, para que eu tenha oração, há a necessidade de se ter verbo, ok? Beleza. E período? Período, na verdade, é um enunciado que pode ser formado por uma ou mais orações. Então, se o período é formado por uma única oração, olhei, ali eu tenho uma única oração, eu digo que aquele período ali é chamado de simples. Se eu tenho 2 ou mais orações, eu já digo que aquele período ali é chamado de composto. Então, na verdade, frase enunciado com sentido completo, oração, enunciado que gira em torno de um verbo obrigatoriamente, e período, enunciado formado por uma ou mais orações. Formei o enunciado com uma oração só, eu digo que o período é simples. 2 ou mais, período composto. Professora, e quando eu tenho locução verbal, ou seja, 2 verbos ali, um auxiliando o outro, eu conto como 2 orações porque eu tenho 2 verbos? Não. Amores, a quantidade de orações dentro de um período, eu vou contar a partir da quantidade de verbos, mas as locuções verbais, elas contam como uma coisa só.
Então, se eu chegar aqui e disser assim para vocês, ó, estou andando pela rua. Esse estou andando é uma locução verbal. Eu digo ali que eu tenho apenas uma oração, porque é um verbo auxiliando o outro. Essa é a maior pegadinha, às vezes, dos concursos aí. Então, a quantidade de orações num período, eu meço a partir da quantidade de verbos que eu tenho. Se tiver locução verbal, eu conto como uma coisa só. Ok? Tá claro aí para vocês? Bom, continuando aqui, então, a gente vai falar aqui dos termos da oração. Quais são eles? Essenciais, integrantes e acessórios. Na aula de hoje a gente fica só com os termos essenciais. Quais são eles? Sujeito e predicado. São os dos dois termos considerados essenciais da oração. Assim, quando eu começo a falar sobre isso com os meus alunos, eu chamo a atenção para um detalhe, né? A própria gramática, às vezes, ela é doida em algumas definições. Por quê? Ela diz que o sujeito e o predicado são chamados de termos essenciais. Mas engraçado que quando a gente começa a analisar sujeito, a classificar o sujeito, a gente percebe que tem uma classificação que é chamada de oração sem sujeito ou oração com sujeito inexistente. E aí a gente começa a se questionar, poxa, se o sujeito é um termo essencial, como é que existe, né, oração que não tem sujeito? Então, se a gente for pegar isso aí, né, na ponta do lápis, se for analisar isso aí de uma maneira bem precisa, a gente começa a perceber que essencial mesmo é apenas o predicado, porque sem ele não tem oração. O predicado, na verdade, ele está girando ali sempre em torno de um verbo. Então, ele é importante dentro de uma oração, o predicado. Agora, o sujeito, ele pode nem aparecer. Então, olha que coisa louca, né? Mas ele é considerado o termo essencial. São esses dois aí que nós vamos começar a ver agora. Vamos lá? Bom, primeiro aqui, sujeito. O que seria o sujeito? Muita gente às vezes fica assim na dúvida de como encontrar o sujeito e como definir. O que seria o sujeito numa oração? Na verdade, o sujeito é o ser sobre o qual se passa uma informação. Então, sobre o que eu estou falando, sobre quem eu estou falando, o ser sobre o qual se fala alguma coisa, tá? Eu botei aqui a definição para vocês, é o elemento da oração sobre o qual se emite uma informação, acabei de falar. Então, o sujeito é o ser sobre o qual está se falando, se passando uma informação. Então, eu botei um exemplo aqui. O dia estava nublado. Sobre o que eu estou falando? Sobre quem eu estou falando? Sobre o que eu estou falando? Sobre o dia. Esse é o meu sujeito. Claro que tem alguns macetes, né? Alguns professores ensinam, a gente fala isso em sala de aula, né? Existem aquelas perguntinhas, quem é que, o que é que, você acha o verbo e pergunta, quem é que estava nublado? Aí você obtém a resposta, o dia, o que é que estava nublado? O dia. Nem sempre essa pergunta ela vai dar certo. Ela é um macetinho que a gente às vezes até fala com o aluno na sala de aula, né? Mas o importante é você tanto usar o macete, mas não se desvencilhar, não deixar de dar importância para classificação. O sujeito é sempre o ser sobre o qual se passa uma informação, se fala alguma coisa. Só um detalhe que fica aqui é importante. Qualquer palavra na língua portuguesa pode assumir a função de sujeito. Por isso é tão importante que vocês vejam no primeiro e no segundo ano, né? Começam no primeiro e terminam no segundo, né? As classes de palavras. É muito importante que vocês vejam as classes de palavras que se iniciam lá no primeiro ano e terminam no segundo. Por quê? Você vai começar a entender que na sintaxe, qualquer classe de palavra pode exercer a função de sujeito. Claro que é muito mais comum com substantivos, com pronomes, mas qualquer classe de palavra pode exercer a função de sujeito se eu entender que aquele ali é o elemento sobre o qual eu passo uma informação. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Bom, agora eu vou classificar o sujeito. Então, eu já sei que sujeito é o ser sobre o qual eu passo uma informação. Já verifiquei que, embora ele seja um termo considerado essencial, nem sempre ele vai aparecer. E agora nós vamos classificar o sujeito. Bom, eu tenho aqui a classificação dos tipos de sujeito. Quais são eles? Primeiro, sujeito simples. O que seria um sujeito simples? Queridos, toda vez que eu identifico um sujeito, que eu acho um sujeito, eu posso e devo destacar a palavra que é a mais importante naquele enunciado ali no sujeito. Como é que eu faço isso? Toda vez que eu separo o sujeito, eu tenho que verificar dentro daquele sujeito ali qual é a palavra que tem o maior destaque, qual é a palavra ali que eu não posso tirar.
E aí eu acho o chamado núcleo. Claro que existem situações em que o sujeito ele tem mais de um núcleo, tá? Mas a coisa mais importante, identifiquei o sujeito, eu separo, destaco o que é mais importante. Eu vou pedir que volte a outra tela, a tela anterior, só para a gente ver isso antes de eu classificar. O dia estava nublado, nós vimos que é sobre o dia que eu estou falando, então na verdade aqui eu tenho o meu sujeito. Reparem que eu destaquei ali o sujeito. Agora, se eu quisesse tirar ali a parte de maior importância, que a gente chama de núcleo, né? Dentro desse sujeito, a palavra que eu não poderia tirar dali, porque perderia o sentido, né? Seria a palavra dia, porque o que eu tenho ao lado é um artigo. Então, eu teria aqui o meu núcleo, a palavra dia, tá? Voltando lá para o que a gente estava, só para a gente poder entender. Bom, beleza, agora eu vou começar a entender o que é um sujeito simples. Bom, o sujeito simples, ele possui um só núcleo, eu acabei de falar. O que é núcleo do sujeito? É a palavra de destaque, depois que eu identifico o sujeito, a palavra que está ali, que é o destaque, aquela palavra que eu não posso tirar dali, senão aquilo ali perde o sentido, essa palavra é chamada de núcleo. Então olhem aqui a frase, o jovem era feliz. Sobre quem eu estou falando? Quem era feliz? O jovem. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Qual é a palavra que eu não posso tirar dali porque é a de maior importância, é a de maior destaque, é a palavra jovem. Então aqui é o meu núcleo. Quantos núcleos eu tenho? Só esse, porque o meu sujeito é o jovem. A palavra de destaque é jovem, um núcleo só, o sujeito é considerado simples. Então sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Então qual é a coisa mais importante? Destaquei o sujeito. Verifico ali qual é a palavra que eu não posso tirar dali, senão eu vou prejudicar. Qual é a palavra que está ali, que todas as outras giram ao redor. Aí eu identifico o meu chamado núcleo. Se tem um só, esse núcleo, esse sujeito é considerado simples. Queridos, tudo bem até aí? Tá tranquilo para vocês? Bom, vamos lá. Composto. Se o sujeito simples é aquele que tem um núcleo só, pela lógica, né? O composto só pode ter mais de um. Então vamos lá. Possui dois ou mais núcleos. Exemplos. Homens, mulheres e crianças participaram do sorteio. Prestem atenção aqui. Quero saber quem é o sujeito. O que eu faço? Bom, a professora falou que sujeito é o ser sobre o qual se passa uma informação, né? É o ser sobre quem, sobre o que eu estou falando alguma coisa. Então, eu tô falando de quem aqui? Quem é que participou do sorteio? Homens, mulheres e crianças, tá? Aqui, na verdade, é sobre esses elementos aqui que eu passo uma informação. Qual é a informação? Participaram do sorteio. Então, prestem atenção. Separei o meu sujeito. Aí eu tenho que ver quantos núcleos eu tenho. Reparem o seguinte, aqui eu não poderia tirar nenhuma dessas palavras, senão prejudicaria o entendimento da minha oração, né? Eu perderia ali a lógica. Então, se eu não posso tirar nenhum desses elementos, todos eles têm a mesma importância. Então, todos eles são núcleos. Nesse caso, quantos núcleos eu tenho? 1, 2, 3. 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Amores, até aí, tranquilo para vocês? Beleza, vamos lá. Desinencial ou elíptico, ou popularmente conhecido como oculto. Geralmente no fundamental a gente classifica como oculto, mas lembrando para vocês aí que essa classificação ela é a menos utilizada pelos gramáticos. Não é pecado, professor, se eu botar sujeito oculto, você vai me dar 0, né? Eu vou queimar no mármore do inferno. Não, meus amores, claro que não. Mas o melhor é classificar como desinencial ou elíptico. Elíptico porque a elipse é uma forma de esconder alguma coisa, tá? De omitir um termo. Então, o sujeito desinencial ou elíptico é aquele que está escondido de certa forma. Por isso, ele é popularmente conhecido como oculto. Só uma dica aqui para vocês, queridos. Eu falei isso, né, quando eu dei essa aula o ano passado, enfim, de maneira mais ampla, mas eu não posso deixar vocês sem essa informação. De repente, alguns não lembram e tem a galera nova aí também, então vale para vocês também, meus amores. A gramática normativa, que é a mãe das gramáticas na língua portuguesa, quem dita as regras, é a famosa NGB, ela não aceita a classificação de sujeito oculto, nem desinencial, nem elíptico.
ela diz que todo sujeito que está escondido na desinência do verbo, no caso o desinencial que está escondido ali, eu sei do que se trata a partir da flexão do verbo. Elíptico, porque ele está escondido, e o popularmente conhecido como oculto, a gramática fala que isso não existe. O sujeito elíptico, desinencial ou oculto, na verdade é um sujeito simples. Por que a gramática normativa, a NGB, faz isso? Porque ela entende que, pela desinência do verbo, pela flexão do verbo, eu consigo identificar quem é esse sujeito. Então não há necessidade dessa classificação de oculto, tá? Então ela não aceita. Mas quando vocês forem fazer uma prova de concurso e tudo mais, é sempre bom analisar, verificar o gramático que foi indicado na bibliografia, porque cada um tem uma definição, mas a maioria deles aceita a definição de desinencial elíptico popularmente oculto. Só a NGB mesmo, que é a mãe, né, que dita as regras, que diz que o coerente, o adequado, seria classificá-lo como simples. Bom, de qualquer jeito, vamos lá. Não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência do verbo, ou seja, o verbo está flexionado, eu sei qual é o sujeito que está ali a partir dessa flexão, ou pelo contexto. Exemplo: encontramos sua irmã ontem. Reparem o seguinte, tá? O verbo tá flexionado. Ué, mas o sujeito não tá ali. Eu coloquei até para vocês num parêntese ali. Se eu disser encontramos sua irmã, eu tenho a nítida ideia de que eu tô me referindo a nós. Nós encontramos. Só que o nós não apareceu. Mas eu consigo fazer essa definição a partir da flexão do verbo. Por isso nós dizemos que esse sujeito é chamado de desinencial. Por isso, nós classificamos como desinencial, como elíptico, né, ou até oculto. Por quê? O verbo flexionado, ele me dá a ideia de quem eu estou falando, né? Qual é esse sujeito que está ali escondidinho. Então, queridos, nesse caso, o sujeito vai ser classificado desta maneira. Toda vez que eu perceber que ele está escondido na desinência do verbo. Agora, só cuidado. Se o meu verbo estiver flexionado, se não houver sujeito aparente, e ali na desinência eu percebo que eu tenho eles, tipo, encontraram seu irmão. Ué, encontraram, eu sei que eu tenho eles ali, mas o eles não está aparecendo. O verbo está flexionado. Se você identificar o eles na flexão do verbo, não classifique como desinencial, elíptico ou oculto. A partir do momento em que eu encontro eles escondido na desinência, o sujeito passa a ser indeterminado, porque a gramática entende que eles você não sabe quem é. Agora, pelo amor de Deus, se o pronome aparecer ali, eles, é simples. Aqui, se eu colocar o nós encontramos sua irmã, sobre quem que eu tô falando? Nós. Então, na verdade, prestem atenção, o sujeito é simples. Ele só vai ser desinencial se o verbo estiver flexionado e o sujeito não estiver aparente. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Bom, indeterminado, acabei de falar, né? É o tipo de sujeito que não vem expresso na oração, ou por não se desejar, ou porque eu não quero falar, né? Ou então porque você tem uma impossibilidade de explicar, tá? Quem é, enfim. Geralmente, você tem um sujeito chamado de indeterminado com o verbo flexionado na terceira pessoa do plural, como se tivesse escondidinho ali um eles. Então, eu botei o exemplo aqui. Sujaram o muro da escola. Professor, aqui ele não podia ser desinencial ou oculto, elíptico? Não. Por quê? No caso aqui, ó, eu percebo que o meu verbo está flexionado e é como se tivesse um eles ali na frente. O que eu falei anteriormente? Se eu achar flexionado na desinência do verbo eles, eu já passo a ter um sujeito chamado de indeterminado. A gramática fala que quando eu uso a flexão terceira pessoa do plural, é porque realmente ou eu não sei ou não quero dizer quem é, tá? Então aqui sujaram o muro da escola. Quem é que sujou? Não sei. Agora tudo muda se eu colocar um eles aqui. Eles sujaram o muro da escola. Quem é que sujou? Eles. Eles seria o sujeito, um núcleo só simples. Então, muito cuidado e muita cautela. Bom, vive-se muito bem. Ué, professor, aqui o verbo não está na terceira pessoa do plural. Mas eu tenho aqui um pronome ser
que indetermina o sujeito. Como assim, professora? Quando eu digo vive-se muito bem, eu não sei quem vive. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, come-se muito bem naquele restaurante, eu tô dizendo quem come? Eu sei quem come bem ali? Não, come-se muito bem. Eu sei o que come, o que se come ali? Também não, não estou dizendo. Então, na verdade, eu estou indeterminando. Então, toda vez que eu tenho esse pronome ser na função de indeterminador, porque eu não sei do que se trata, não sei de quem se trata, o meu sujeito também vai ser indeterminado. Então, vive-se muito bem ali. Ó, fala-se muito mal de você. Quem fala? Não sei. Bom, precisa-se de cozinheiros. Aqui no caso, ó, eu não sei quem precisa. Eu também tenho aqui o índice de indeterminação. Então, nesses casos, o sujeito também será classificado como indeterminado. Mas é muito mais comum a terceira pessoa do plural. Tudo bem? Ok, queridos? Bom, continuando aqui. Oração sem sujeito. Amores, foi o que eu falei para vocês. Como é que o sujeito é um termo essencial se existe a oração sem sujeito, né? Bom, a oração sem sujeito, na verdade, ela aparece em algumas situações distintas. Primeiro eu defini aqui, ó. Em certas orações, o predicado não faz referência a nenhum tipo de sujeito. Isso ocorre quando se empregam os chamados verbos impessoais para tudo. O que seria um verbo impessoal? Existem verbos, como o nome já diz, ó, impessoal. Existem verbos que não têm relação com nenhuma pessoa verbal, eles não são conjugados, eles só existem na terceira pessoa do singular. Como assim, professora? Não entendi nada. Exemplos: verbos que indicam fenômeno da natureza. O verbo haver com sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Tipo, havia muitas pessoas na sala, há muito tempo não vejo a minha irmã. Esses verbos, verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer. Qualquer verbo que indique fenômeno da natureza, nevou, trovejou, relampejou ou relampeou, tá, gente? Ou então, o verbo fazer, na indicação de tempo também, ó, faz muitos meses que não a vejo. Pelo amor de Deus, nenhum desses verbos aceita a forma plural, nem o haver com esses sentidos de existir, acontecer ou indicando tempo. O verbo fazer na indicação de tempo também não tem plural. E os verbos que indicam fenômeno da natureza também não. Por que eu tô falando isso? Além deles marcarem uma oração sem sujeito, porque eles são impessoais, eles não se conjugam em nenhuma outra pessoa verbal, a não ser na terceira pessoa do singular, ele só vai aparecer desse jeito. Esses verbos, eles não têm conjugação, eles só vão aparecer na terceira pessoa do singular, por isso são chamados de impessoais, eles não mantêm relação com nenhuma pessoa verbal, apenas com a terceira pessoa, tá? Então, toda vez que o meu verbo é impessoal, quais são eles? Verbos que indicam fenômeno da natureza. Verbo fazer indicando tempo. Verbo haver no sentido de existir, indicando tempo ou no sentido de acontecer. Os verbos que indicam clima, tá? Esfriou, esquentou. Aquele famoso verbo que inicia aquela frase, né? Historinha, né? Era uma vez. Oração sem sujeito. Basta de promessas, chega de papo. Toda vez que eu tenho os verbos bastar e chegar seguidos de preposição, eles também não podem se flexionar, não aceitam plural, eles só aparecem na terceira pessoa, são impessoais, portanto, onde eles aparecerem, a oração é sem sujeito. Resumindo, todo verbo impessoal marca uma oração sem sujeito. Quais são os verbos impessoais, professora? Verbos que indicam fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir, acontecer ou indicando tempo, verbo fazer na indicação de tempo, os verbos que indicam clima ou então tempo impreciso, era uma vez, os verbos bastar e chegar seguidos de preposição, todos esses vão marcar a famosa oração sem sujeito. Não adianta nem procurar, nem tentar analisar sujeito ali, porque vocês não vão encontrar. Tá bom, meus amores? Até aí, tranquilo? Qualquer dúvida, é só colocar a dúvida lá no chat, eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Queridos, o nosso próprio assunto próximo assunto é predicação verbal, tá? Antes de começar isso aí, eu vou dar uma paradinha e vou falar por quê. Eu quero que vocês vejam um comercial, os alunos que já estão comigo desde o ano passado, né, e ano retrasado também, já sabem que eu sou a rainha dos comerciais, dos exemplos, né, nas minhas aulas, porque é sempre bom. Bom, eu coloquei aqui, eu separei um comercial para vocês
muito interessante e muito pertinente, que condiz bastante com a época que a gente está vivendo, é o comercial do Boticário. E eu queria que vocês prestassem atenção, antes de eu entrar aqui na predicação verbal, que é o nosso segundo assunto aí, né, para poder então depois falar do predicado, eu queria que vocês prestassem atenção nesse comercial, porque no finalzinho dele, duas frases, duas orações se destacam ali. E aí eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas orações, para que eu pudesse então fazer um comentário. Vamos lá? O Boticário sempre fez tudo para você ficar junto de quem você ama. Bem juntinho. A gente quer que vocês fiquem juntos até debaixo d'água. Ou no espaço, ou seja lá onde for isso. Mas nesses tempos difíceis, a gente quer que vocês continuem juntos. Só que na sua casa, com a sua família. Ou até de longe. Às vezes, não estar perto é estar mais juntos do que nunca. Onde tem amor, tem cuidado. Bom, vamos lá, queridos. Viram lá o comercial, né? No finalzinho ele coloca aquelas frases, né, de destaque ali. Fique em casa, né? Cuide de quem você ama. E ali esse fique em casa, você tem um sujeito chamado de desinencial. Por quê? Ele fala fique, subentendido tem você. Fique você em casa. Então, toda vez que eu tenho o verbo no modo imperativo, que eu estou determinando, dando uma ordem, eu não vou dizer sempre que a língua portuguesa ela é muito perigosa, ela é cheia de detalhes e às vezes ela vem com uma rasteira, então eu não gosto de dizer sempre. Mas em 99,9% dos casos, vamos colocar assim, toda vez que você tem ali um verbo no modo imperativo, que é aquele que dá uma ordem, né? Geralmente é muito comum em linguagem de propaganda, né? Fique em casa, cuide de quem você ama. Você tem ali um sujeito chamado de desinencial. Então, na maioria das vezes, verbo no modo imperativo, muito comum em linguagens de propaganda, né? Você tem ali o sujeito chamado de desinencial. O mesmo caso daquela propaganda clássica, daquela frase famosa agora no verão, então beba Coca-Cola, que é o slogan da Coca-Cola. Você tem ali o verbo no modo imperativo, né? Ele está te dando, entre aspas, uma ordem, beba Coca-Cola. E aí é como se tivesse subentendido, né? Você. Beba você. Então, toda vez que o verbo está flexionado, que eu tenho ali na desinência do verbo, né, um sujeito subentendido, mas que é facilmente identificado através dessa desinência, eu tenho chamado sujeito desinencial, oculto, popularmente falando, elíptico e para algumas gramáticas até implícito. Lembrando que para NGB ele é chamado de simples, mas só para NGB, que é a mãe das gramáticas. Para o restante, sempre vai classificar de alguma forma, né? Ou como elíptico, ou como desinencial, ou como implícito, ou até popularmente chamando ali de oculto, tá? Então, sempre, né? Quer dizer, que vocês virem um verbo no modo imperativo, já prestem atenção, porque foi o que eu falei, na maioria das vezes, o sujeito é chamado de desinencial. Valeu? Bom, continuando, queridos, eu falei para vocês que essa aula seria um apanhado, seria uma revisão aí, né, dos termos essenciais da oração. E nós começamos falando que termos essenciais são apenas dois. Quais são eles? Sujeito e predicado. Então eu falei para vocês o que é o sujeito, né? Como eu encontro o sujeito, como é que eu classifico esse sujeito. Então o sujeito é o ser sobre o qual se passa uma informação. O sujeito, ele pode ser classificado a partir da quantidade de núcleos. Se eu tenho um núcleo só, ele é simples. Se eu tenho dois ou mais núcleos, ele é composto. Mas eu também posso ter esse sujeito escondido na desinência do verbo. Eu tenho ali o chamado sujeito oculto, desinencial, elíptico, implícito. Eu posso ter um sujeito que eu não quero ou não posso passar, dizer quem é. Esse sujeito é considerado indeterminado. Geralmente eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, ou então eu tenho um pronome indeterminador, o se, sabe-se, né, fala-se, precisa-se. E ali eu tenho o sujeito chamado de indeterminado. E tem a famosa oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que são aqueles sujeitos que, na verdade, não aparecem na oração, não existem, né? Mas eu passo a definir a partir do uso de verbos impessoais, que são aqueles que não podem ser conjugados, automaticamente não aceitam forma plural. Quais são eles? Verbos fazer, na indicação de tempo, verbo haver,
quando indica tempo, ou no sentido de existir, ou no sentido de acontecer ou ocorrer. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Verbos que indicam clima, né? Esquentou, esfriou. Verbos que dão a ideia muito vaga de tempo, tipo era uma vez. Os verbos bastar e chegar, seguidos da preposição de, chega de mentiras, basta de tolices, marcam aí a chamada oração sem sujeito, ou com sujeito inexistente, né? Bom, vimos essa primeira parte, agora nós chegamos à parte da predicação verbal. O que seria predicação verbal? Na verdade, aqui eu vou entender e vou classificar os verbos. Por que eu tenho que fazer isso? Tá? Dentro da sintaxe também. Porque, na verdade, agora a gente vai começar a ver e a entender o que é um predicado e vai classificar o predicado. Se o sujeito é o ser sobre o qual se passa uma informação, essa informação ela é chamada de predicado, que é a informação que eu passo, né, sobre o meu sujeito. Claro, quando ele existe, né? Quando ele não existe, a informação está ali, mas não diz respeito a nenhum ser. É a famosa oração sem sujeito. Mas antes de eu chegar a essa classificação de predicado, para entender o que é predicado, eu tenho que entender a predicação verbal. Vamos ver mais ou menos aí, eu coloquei uma definição aqui para vocês, vamos ver qual é a função disso aqui e por que eu tenho que classificar os verbos. Vamos lá. Como se sabe, o predicado é a declaração feita a respeito do sujeito. Falei agora, o sujeito é o ser sobre o qual se passa uma informação, essa informação é chamada de predicado. Para classificar o predicado, temos que entender a predicação verbal, que é o resultado da conexão entre o sujeito e o verbo, prestem atenção, e entre o verbo e seus complementos. Então, essa ligação que o sujeito tem com o verbo e a ligação que o verbo vai ter com os seus complementos, a gente chama de predicação verbal. E para isso eu tenho que classificar cada um dos verbos que vai fazer parte do meu predicado, tá? Bom, quanto à predicação, o verbo classifica-se em, vamos lá, primeira classificação, intransitivo. O que seria um verbo intransitivo? Eu costumo chamar a atenção do meu aluno para esse in. Aqui, né, ele me dá a ideia de não. Então, na verdade, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Não estou dizendo que não possa aparecer ao lado dele ali uma característica para o sujeito, ou então um advérbio, né, um adjunto adverbial, me dando a ideia de lugar, de tempo, mas tudo que aparecer ao lado dele não é necessário para o seu entendimento. Ou seja, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento porque ele por si só, ele já se basta. Ou então ele pode até aparecer com algo ao lado dele para ampliar o seu sentido, mas nunca vai ser chamado de complemento. Na língua portuguesa, a gente só tem como complementos verbais, complementos de verbo, o chamado objeto direto e objeto indireto. Então, só resumindo de forma mais clássica para vocês, o verbo intransitivo é aquele que não precisa nem de objeto direto nem de objeto indireto. Ou seja, ele não precisa de complemento verbal. Ele sozinho se basta. Pode ter ao lado dele um advérbio, um adjunto adverbial, de lugar, de tempo. Pode ter uma qualidade para o sujeito. Eu poderia chegar aqui e colocar que assim, ó, os alunos chegaram atrasados, que seria uma qualidade para o sujeito, mas isso não mudaria a classificação desse verbo. Por quê? Porque o atrasados está ali dando uma qualidade para o sujeito, mas não está completando o sentido do verbo, porque ele por si só se basta. Eu poderia chegar aqui e dizer, os alunos chegaram agora, ou seja, usar ali um advérbio de tempo, um adjunto adverbial de tempo, o que não influenciaria na classificação desse verbo. Por quê? Se eu tirar esse agora dali, ó, não surte efeito, até porque o agora é adjunto adverbial. Adjunto adverbial não completa sentido de verbo. O que completa o sentido de um verbo, os complementos de verbo são objeto direto ou indireto. E esse tipo de verbo aqui não precisa nem de objeto direto ou indireto, porque ele por si só, ele já manda o recado, ok? Bom, transitivo direto. Enquanto o intransitivo ele não precisa de complemento, o que aparecer ao lado dele pode ser uma qualidade para o sujeito, que a gente chama de predicativo, ou pode ser até um adjunto adverbial, uma palavra que indique tempo, modo, intensidade, lugar. São os famosos advérbios, né? Que aqui recebem o nome de adjunto adverbial. O verbo transitivo direto, transitivo, já significa que precisa de um complemento. Então, o intransitivo ele não precisa de complemento, o transitivo ele vai pedir um complemento. Ué, professora, como assim? Aí eu costumo usar um macete em sala de aula que o aluno não esquece, tá? Existem dois tipos de verbos transitivos, ou seja, que pedem um complemento. Direto ou indireto, que a gente vai ver daqui a pouquinho, na sequência aí.
Mas vamos entender o que é um verbo transitivo. Eu botei aqui de exemplo assim, ó. Meu irmão vendeu uma bela casa, tá? O verbo em questão é o verbo vender. Aí eu costumo falar para o aluno, para ele saber se o verbo é transitivo ou intransitivo, tem um macetinho. Eu paro aqui no verbo, ó. Meu irmão vendeu. Então eu tô na sala, abro a porta. Gente, meu irmão vendeu. Qual é a pergunta que vocês vão me fazer? O quê? Pela lógica, se eu chegar à sala, ó, meu irmão vendeu. Primeira pergunta, o quê? Apesar de que hoje em dia vendeu quem, né? O negócio tá tão complicado, enfim. Mas pela lógica aí, vendeu o quê? Toda vez que você perceber que você precisa completar a sua oração, por quê? Porque aquele verbo ali, ele não tem um sentido completo. Vou melhorar, tá? Macetinho. Perguntei o quê ou quem. O meu verbo já é transitivo, porque ele não se completou. Se eu parar aqui, ó, não tem lógica. Quando eu pergunto o que ou quem, ele vai ser transitivo direto. Então, ó, meu irmão vendeu. O quê? Transitivo direto. Meu tio comprou. O quê? Transitivo direto. Eu encontrei. O quê ou quem? Transitivo direto. Então, toda vez que o meu verbo não tiver sentido completo, e se eu fizer as perguntas, isso já é macete. O que ou quem? Vendeu o que? Comprou o que? Encontrou o que ou quem? Tá? Achou o que, né? Ou quem? Perguntei o que ou quem? Transitivo direto. E aí vem a questão. É aquela famosa lógica. Se o meu verbo é transitivo direto, né? Obviamente que esse complemento vendeu o quê? Uma bela casa. Esse uma bela casa está completando o sentido do meu verbo. Ele pedia um complemento porque ele sozinho não estava se bastando. Então, se eu perguntei o que ou quem, transitivo direto, automaticamente esse complemento é chamado de objeto direto. Um verbo transitivo direto, ele só pode ter como complemento um objeto direto. É uma questão de lógica, tá? Então, perguntei o que ou quem, verbo transitivo direto, automaticamente o complemento dele é um objeto direto. Amores, até aí está claro. Eu vou deixar esse resumo para vocês lá na plataforma, vai ter exercício, muita calma, vocês vão ter tempo para digerir isso tudo aí. E qualquer coisa podem fazer contato comigo, deixar as suas dúvidas que estarei esclarecendo. Quem já está comigo sabe que eu sou desse jeito, vou dar aquela atenção bonita, mas para quem está chegando agora, pode botar dúvida lá, pode perguntar, que eu vou estar ali para esclarecer. Tá bom, amores? Vamos lá, seguindo. Transitivo e indireto. Então eu falei para vocês que tem dois tipos de verbo transitivo, direto e indireto. Se o direto, eu faço as perguntas o que ou quem, comprou o que, vendeu o que, né? E aí o complemento para esse verbo vai ser sempre um objeto direto. O verbo transitivo e indireto, transitivo, então ele precisa de um complemento. Ué, por que indireto? Olha o exemplo aqui. Ana precisava de carinho. O que eu falei para vocês? Macete, ó. Quero saber se o verbo é transitivo ou não. Eu paro aqui, ó, onde o verbo está e faço o macetinho da porta. Eu abro a porta. Gente, Ana precisava. Qual é a pergunta que vocês me fazem? De quê? Ou de quem? Prestem atenção, não posso chegar aqui, gente, Ana precisava. Aí vou lá, sento. Vocês vão falar, ué, a professora tá doida? Ana precisava de quê? Ou de quem? Né? Fica faltando alguma coisa. Então eu já sei que esse verbo é transitivo, porque ele não se completa. E aí vem a questão, por que ele é considerado indireto? Diferentemente do transitivo direto, que eu abri a porta, meu irmão vendeu. A pergunta foi o quê? Se eu perguntar o quê ou até quem, ele já é transitivo direto. Agora, reparem que quando eu abri a porta e falei Ana precisava, a pergunta foi de quê ou de quem. Tem uma pedra no caminho aqui. Que pedra é essa? Preposição. Toda vez que na minha perguntinha aparecer uma preposição, ó, de quê? De quem? Em quê? Em quem? Com quê? Com quem? Exemplo, todos confiavam. O que vocês me perguntam? Professora, em quem? Ou em quem? Em quem? Ou em quê? Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Na hora da pergunta, se aparecer uma preposição, seja ela qual for, na perguntinha, eu já tenho ali um verbo chamado de transitivo indireto. É como se tivesse uma pedra no caminho aqui. E aí, automaticamente, o que vai completar esse verbo, porque, ó, Ana precisava. De quê? De quem? Aí eu completo, ó, de carinho. Esse de carinho que completa o verbo precisar, e tem uma preposiçãozinha aqui bonita, ele é chamado de objeto.
porque está completando o verbo, indireto, porque tem a preposição. Então esse verbo é transitivo indireto por isso. Tá claro até aí, gente? Tranquilo para vocês? Para quem já tá acostumado, sabe que eu tenho esse ritmo acelerado, mas a explicação está sendo feita. Se alguém não entendeu, pelo amor de Deus, me pergunte. Vocês que estão chegando agora, que vocês estão elétricos iguais a mim, né? Porque vou acostumando com o ritmo. Mas se quiserem, podem deixar as dúvidas lá que eu estarei esclarecendo. Volto a falar, tá bom, gente? Bom, pra galera também que já está na escola, não tem problema nenhum de perguntar, tá, gente? Transitivo direto e indireto. Opa, peraí. Se o transitivo direto pede um complemento sem preposição e para saber eu pergunto o que ou quem. O transitivo indireto, ele vai pedir um complemento com preposição e para isso eu tenho as perguntas de quem, com quem. A preposição aparece na minha pergunta. O direto e indireto, ele é uma misturinha, ele tem os dois complementos. Ele vai ter um complemento sem preposição, perguntei o que ou quem, e vai ter um complemento com preposição, onde eu pergunto, né, de quem, com quem, a quem. Enfim, o rapaz pediu ajuda ao vizinho. Prestem atenção, vou parar aqui, ó, tá? Quero saber se esse verbo é transitivo ou se ele é intransitivo, o que ele é. Parei aqui, o rapaz pediu, macetinho da porta. Gente, o rapaz pediu, qual é a primeira pergunta? Professora, o quê? O que ele pediu? Então já sei que ele é aparentemente transitivo direto. E aí eu vou ver o que está completando esse verbo. Ele pediu o quê? Ajuda. Então o primeiro complemento dele, ó, o que, tá aqui. É o meu objeto direto. Então esse verbo já é transitivo direto, por causa disso. Só que olha só, o rapaz pediu ajuda. Você vai entender. Se eu parasse aqui, esse verbo seria apenas transitivo direto. Mas olha só, quando você fala o rapaz pediu ajuda, não fica uma coisa faltando, porque a pessoa, pela lógica, ela não pede ajuda pro ar, né? Assim à toa, sai gritando. Ela está pedindo ajuda e a ideia é de que alguém a atenda. Então ela pede ajuda a alguém. Então, toda vez que eu tenho a ideia de que eu preciso de mais um complemento para que aquela lógica ali apareça, e se esse segundo complemento vier com preposição, eu digo que eu tenho um verbo transitivo direto, porque o primeiro não tem preposição. Ó, o quê? Pediu o quê? Ajuda. Objeto direto aqui. Pediu ajuda, só que quem pede ajuda a alguém. Apareceu um segundo complemento aqui e eu tenho uma preposição aqui que é o a. Então, queridos, eu tenho um complemento sem preposição, o que faz esse verbo ser transitivo direto, e eu tenho um complemento com preposição, o que faz esse verbo ser transitivo indireto também. Então, ele é as duas coisas. Só que tem um detalhe, para ele ser classificado desse jeito, os dois elementos têm de aparecer. Não necessariamente nessa ordem. Eu poderia dizer, o rapaz pediu ao vizinho ajuda. Não tem problema, os dois complementos estão ali, ele é transitivo direto e indireto. Se um complemento não aparecer, ele é apenas direto, ou se esse aqui não aparecer, ele é apenas indireto. Eu só posso classificar a partir do que eu tenho ali na minha oração. Tudo bem, amores? Tá bom? Bom, continuando aí, por último, o verbo de ligação. Como o nome já diz, esse eu acho tão bonitinho. Eu gosto muito do verbo de ligação, porque ele tem um papel muito bonitinho, que é o quê? O nome já diz, é ligar, é unir. O quê? Como assim? O quê? A quê? Né? Ele está ligando quem ali? Quem a quem, né? Enfim. As crianças estavam, eram, ficaram, continuaram felizes. Meus amores, olha só. Verbo de ligação é um verbo que tem uma importância bem interessante. Por quê? Ele é um verbo que é considerado vazio de significado, tá? Ele é um verbo chamado de não significativo. Para a gramática, os significativos são os transitivos ou intransitivos. Então esse verbo aqui, ele recebe, tadinho, ele é um pouquinho discriminado, porque dizem que na verdade ele é vazio de significado, porque ele traz apenas a ideia de algo transitório. Então ele vem para indicar um estado, uma condição. Então dizem que ele é vazio de significado por isso. Então qual é a função dele então? É ligar o sujeito à sua característica, a uma qualidade, a uma característica, que a gente vai chamar de predicativo. O predicativo é uma qualidade que cai de paraquedas. Ela não pertencia àquele sujeito, ela chegou depois. Então, olhem aqui. As crianças, eu vou usar o primeiro verbo, eu botei esses aqui porque esses são os mais comuns, tá? De ligação. As crianças estavam felizes. Qual é a função desse verbo estar aqui?
A gramática fala que o verbo estar indica uma condição, um estado, ele é vazio de significado. A função dele é ligar o sujeito à sua qualidade. Qual é ela? Felizes. Então, na verdade, é como se ele fosse uma ponte. Por isso ele é chamado de verbo de ligação. E outra, a ideia de que isso aqui eu chamo de predicativo, né, que é uma qualidade que chegou depois, ela se reforça porque eu entendo o seguinte: as crianças felizes não era uma característica das crianças. Elas, naquele momento, por algum motivo, receberam aquela condição. Então não significa que elas sempre foram felizes. Naquele momento elas estavam, elas eram, elas ficaram, elas continuaram felizes. Toda vez que eu tenho um verbo, e quais são eles? Os mais comuns, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Os verbos andar e viver no sentido de algo transitório, tipo, ele anda feliz, e ele vive feliz. Com essa ideia, né, de que é um estado. Esses verbos, se vierem seguidos de qualidade para o sujeito, essa qualidade caindo depois, que é a chamada predicativo, tá? Chamada de predicativo. Toda vez que isso acontecer, então esse verbo vai ser de ligação. Então, quais são eles? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, viver, tornar-se, virar. Virar nesse sentido de, né, de transformação, por exemplo. E meu irmão virou um homem lindo. Ali a ideia de transformação. Então, toda vez que a ideia for de estado transitório, né, não permanente, e que os verbos forem esses, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, transformar-se, virar, andar, viver nesse sentido, né, de estado, condição. Se na sequência eu tenho uma qualidade para o sujeito, que eu chamo de predicativo, o meu verbo será sempre de ligação. Tá claro isso para vocês, meus amores? Espero que sim, tudo bem? Amores, vamos pro finalzinho aí, agora sim. Bom, eu já peguei todas as definições aí da predicação verbal, a classificação de cada verbo ali. Agora eu posso entender o predicado. A partir do verbo que eu encontro na minha oração, eu vou classificar o meu predicado. O predicado, ele também é classificado. Para eu classificar esse predicado, eu tenho que ver qual é o verbo que está ali. Por isso foi tão importante, primeiro, eu entender a predicação verbal, que é, na verdade, essa relação que o verbo estabelece com os seus complementos, né? Antes eu tenho que fazer isso, para depois, então, eu classificar o meu predicado, que é aquela informação que eu passo a respeito do sujeito. Então, para eu classificar o predicado, eu preciso primeiro determinar o verbo. Agora que eu já sei que o verbo ele pode ser intransitivo, quando ele não precisa de complemento, o que aparece ao lado dele pode ser uma qualidade para o sujeito, pode ser um adjunto adverbial, mas um complemento ele não precisa. Transitivos são aqueles que precisam de complemento. Aí esse complemento pode ser direto, sem preposição, quando eu pergunto o que ou quem, indireto, com preposição, quando eu pergunto de quê, de quem, com quem a preposição aparece. Direto e indireto são aqueles que têm os dois complementos, né? E de ligação, que é aquele que tem a simples função de ligar o sujeito a uma qualidade. Que verbos são esses? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Amor, só uma coisa, não decorem. Esses verbos que eu falei para vocês são os possíveis verbos de ligação, eles só serão de ligação se a função deles for ligar o sujeito à sua qualidade. Então tem que ter um predicativo ali para o sujeito. Porque se eu chegar aqui e falar assim, ó, meu irmão ficou feliz. O ficar aí é um verbo de ligação, ele está ligando meu irmão, que é o sujeito, a feliz, que é uma qualidade que chegou depois. Show! Agora se eu falar assim, ó, meu irmão ficou em casa, pelo amor de Deus, esse verbo ficar não é mais de ligação. Professor, então ele é o quê? Ao lado do ficou em casa e ficou em casa é um adjunto adverbial de lugar. O que eu falei para vocês? Quando o verbo tem ao lado um adjunto adverbial, seja ele de lugar, de tempo, de modo, enfim, ou uma qualidade para o sujeito, mas se não for um desses aí que eu falei para vocês, ser, estar, permanecer, ele vai ser um chamado verbo intransitivo. Então, esses verbos ser, estar, permanecer, ficar, se ao lado deles tiver não uma qualidade para o sujeito, mas sim um adjunto adverbial, seja ele de lugar, modo, tempo, ele é intransitivo. Professora, mas que coisa louca, você não falou que o intransitivo não precisa de complemento? Gente, coisas da gramática, não precisa de complemento, objeto direto e indireto. Cuidado com isso, tá? Então, muita atenção.
Bom, gente, vamos lá então? Como eu tinha dito para vocês, primeiro nós classificamos os verbos em relação à sua predicação, ou seja, a sua relação com os seus complementos. Agora sim, nós vamos classificar o predicado. Bom, ele nos deu aqui uma definição que é a seguinte: o predicado é o único termo indispensável da oração. Isso aqui tem a ver com o que a gente falou logo no início. Eu falei para vocês que os termos essenciais da oração são só dois: sujeito e predicado. Só que aí isso leva a gente a pensar. Se o sujeito é um termo essencial, por que existe a oração sem sujeito? Então, na verdade, por uma lógica, indispensável e essencial é apenas o predicado. Sem ele, a oração não existe, né? Na verdade, ele é a informação que eu trago a respeito do sujeito. Agora, esse sujeito pode existir ou não. Então, o sujeito ele é indispensável, o predicado não. Bom, continuando aqui, conforme a sua estrutura, o predicado pode ser, ou seja, de acordo com o verbo que eu tenho, com esses complementos, com os elementos que eu tenho nessa oração, eu vou ter aqui uma classificação para o meu predicado. Bom, são 3 classificações em relação aos verbos que estão ali, se são transitivos, intransitivos, de ligação. Eu vou poder classificar o meu predicado em relação também aos outros elementos que compõem essa oração. Então vamos ver como funciona. Bom, primeiro tipo de predicado, verbal. Então, assim como o sujeito, que pode ser classificado, o predicado também pode ser classificado. Só que o sujeito, ele tem mais classificações. O predicado só tem 3. Ou o predicado ele é verbal, ou ele é nominal, ou ele é verbo nominal. Vamos ver cada uma delas. Verbal. Como é que eu sei que o meu predicado é verbal? Esse predicado concentra-se em um verbo transitivo ou intransitivo, mas não pode ter predicativo. O que é isso, gente? Botei o exemplo aqui. Meu irmão comprou o carro. Prestem atenção. Como é que eu sei que esse verbo é transitivo? Macetinho, abri a porta, gente, meu irmão comprou. Qual é a pergunta? O quê? Então eu já sei que esse verbo precisa de um complemento, ele já é transitivo. Se eu perguntei o quê ou até quem, nesse caso a pergunta foi o quê, ele é transitivo direto. Então esse complemento aqui é um objeto direto. Ponto. Tem aqui alguma qualidade para o sujeito? Não. Tem aqui alguma qualidade, alguma característica estabelecida, né, e que venha depois, que seja atribuída a esse complemento que eu chamo de objeto direto? Não. Então, quando o meu predicado ele é composto por um verbo transitivo, seja ele direto ou indireto, ou por um verbo intransitivo, que não foi o caso aqui, mas pode acontecer também com intransitivo. Se não houver predicativo, o predicativo é uma qualidade que chega depois. Essa qualidade pode ser atribuída ao sujeito ou ao complemento do verbo. Aqui não tem nenhuma das duas. Quando isso acontece, eu digo que o meu predicado é verbal. Então, o predicado verbal é aquele que tem os verbos transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo, mas não tem predicativo, ou seja, uma qualidade atribuída nem ao sujeito, nem ao objeto, direto ou indireto, ou seja, nem ao complemento do verbo. Tá claro então, gente? Até aí? Vamos lá, seguindo. Bom, predicado nominal. Esse é o mais fácil de todos. É o único predicado, peguem bem isso aí, formado por um verbo de ligação para tudo. Olhei a minha oração. Tem lá os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, virar, né, no sentido de transformar-se, andar ou viver, no sentido também de estado, né, de condição. Se na sequência eu tenho uma qualidade para o sujeito, esse verbo é chamado de ligação, ele está ali para fazer a ponte. Olhei, percebi que eu tenho um verbo de ligação na minha oração, o predicado só pode ser nominal. Predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação. O verbo de ligação ele não aparece em nenhum outro tipo de predicado. Então eu olhei, identifiquei, verifiquei que eu tenho um verbo de ligação. Para isso eu vou para aquele macetinho dos verbos que eu dei de exemplos e vejo se na sequência tem uma qualidade para o sujeito, tá? Então olhem aqui, essas roupas são lindas. O verbo em questão é o verbo ser. Quais são os possíveis verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, viver no sentido, né, de estado, virar no sentido também de transformação. Aqui, ó, o verbo ser está encabeçando, é o primeiro lá dos possíveis verbos de ligação.
Para eu ter certeza que ele é de ligação, eu vejo se tem uma qualidade para o meu sujeito. Quem é o sujeito aqui? Sobre quem eu estou falando? Sobre essas roupas. Qual é a qualidade que eu tenho ali para elas? Lindas. Lembrando que o predicativo é uma qualidade que chega depois, tá? A gente fala que ela é atribuída, ela não pertence àquele ser, ela chega depois, tá? Então, essas roupas são lindas. O verbo ser aqui ele é a ponte para ligar o sujeito à sua qualidade. Então, ele é de ligação. Olhei, vi verbo de ligação, o meu predicado só pode ser o quê? Nominal. Resumindo, o predicado nominal é o único, meus amores, o único que tem um verbo de ligação. Nenhum outro, são 3 tipos, verbal, nominal e verbo nominal. Mas o único que tem verbo de ligação é o predicado nominal. Acabou. Então, olhei, vi verbo de ligação, predicado nominal. Acabou. Parou ali, não tem nem mais para onde correr, tá bom? Tranquilo até aí, meus amores. Vamos lá, seguindo. Bom, último tipo de predicado, verbo nominal. Vamos lá. Enquanto o verbal é um tipo de predicado que tem que ter o verbo transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo, e não pode ter predicativo, o nominal é aquele que tem que ter um verbo de ligação, automaticamente tem que ter um predicativo. O verbo nominal, na verdade, ele vai ter de aparecer com um verbo transitivo, direto ou indireto, ou intransitivo, mas tem que ter um predicativo, ou seja, uma qualidade atribuída. Essa qualidade ela pode ser atribuída ao sujeito ou ao complemento do verbo, não interessa, mas se eu olhei, vi que o verbo é transitivo, seja ele direto ou indireto, intransitivo, não precisa de complemento, mas tem uma qualidade ou para o sujeito ou para o meu complemento, automaticamente eu tenho ali um predicado chamado de verbo nominal. Claro que qualidade atribuída a complemento não se encaixa na classificação de verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele não tem complemento. Então, se aparecer alguma qualidade, vai ser sempre ligada ao sujeito. Não importa. Apareceu qualidade, uma característica atribuída àquele ser, que pode ser o sujeito ou o complemento do verbo, no caso dos verbos transitivos, esse predicado é chamado de verbo nominal. Olha os exemplos. O trem chegou atrasado. Prestem atenção. O trem é o meu sujeito, é sobre ele que eu falo. Chegou aqui é o meu verbo. Aí eu vou analisar esse verbo. Esse verbo pode ser transitivo, pode ser intransitivo, enfim, como é que eu faço, tá? O trem chegou. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Preciso colocar mais algum complemento ali? Não. Tá? Esse verbo ele se basta. O que aparecer ao lado dele pode ser uma qualidade para o sujeito ou um adjunto adverbial. Um advérbio, indicando lugar, modo, intensidade, a gente falou isso agora. Mas nada vai precisar aparecer para completar esse verbo porque ele se completa. Então esse verbo é intransitivo. Só que apareceu uma qualidade para o sujeito aqui, que é o trem. Então, queridos, se o verbo é intransitivo e tiver uma qualidade para o sujeito, essa qualidade chegou depois, né? A gente chama de predicativo. Esse predicado é chamado de predicado verbo nominal. Ou seja, ele gira em torno de um verbo transitivo ou intransitivo, nesse caso aqui intransitivo, mas ele também tem um predicativo, uma qualidade, que nesse caso foi atribuída ao sujeito. Tá claro isso para vocês, gente? Tudo bem? Professor, e se não tivesse a qualidade? Ó, se fosse só isso, o trem chegou. Amor, e se fosse só isso? Eu teria aqui um predicado verbal só, porque não tem predicativo. Ou então, se fosse o trem chegou agora, predicado verbal, porque não tem predicativo. Tá? E por que não pode ser predicado nominal, professora? Porque esse verbo não é de ligação. Tudo bem, meus amores? Bom, continuando aqui, ó, o juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou, abri a porta, gente, o juiz julgou. Qual é a pergunta? Quem? Ele julgou quem? Tá? Lembra do macete? Perguntei o quê? Ou quem? Verbos transitivos diretos. Então, eu tenho um complemento para esse verbo. Ele julgou o réu. Só que aqui, no caso, ó, reparem que tem uma característica, uma qualidade que chegou depois. Essa qualidade, ela não está atribuída ao juiz, que é o sujeito. Ele praticou a ação aqui. Lembrando que o sujeito pode praticar ou sofrer a ação, né? Mas aqui, ó, primeiro eu tô falando do juiz. Foi ele que julgou. Então, ele é o sujeito. Essa qualidade que eu tenho aqui, que eu chamo de predicativo, ou ela vai estar atribuída ao sujeito ou ao complemento do verbo.
tá? O predicativo sempre, ou ele vai estar ligado a um sujeito, ou ele vai estar ligado a um objeto, um complemento do verbo, objeto direto, objeto indireto. Nesse caso aqui, o culpado me traz uma qualidade para o réu. O que o réu é aqui? É o complemento do verbo julgar. E aí eu não perguntei quem? Então esse verbo é transitivo direto. Isso aqui é um objeto direto, porque está completando esse verbo. E essa qualidade chegou depois para quem? Para o meu objeto. Então isso aqui é um predicativo do objeto, não importa de quem ele é. Se ele é predicativo, se ele veio para trazer qualidade para o sujeito, ou para trazer, atribuir uma qualidade ao objeto, não me importa. Automaticamente, se o verbo que eu tenho ali é transitivo ou intransitivo, e se tiver um predicativo, seja ele para o sujeito ou seja ele para o objeto, para o complemento do verbo, o meu predicado é verbo nominal. Tá bom, amores? Para fechar, eu botei uma fórmula. Gente, pelo amor de Deus, amo meus amigos das exatas, mas não suporto fórmulas. Mas eu vi a necessidade de colocar aqui para vocês que a gente brinca na sala de aula para ficar mais fácil, né? Então eu coloquei a fórmula aqui do predicado, da classificação do predicado. São só 3. PV. PV é predicado verbal. Como é que eu formo um predicado verbal? Eu tenho que ter um verbo intransitivo ou transitivo, mas eu não posso ter um predicativo. Seria isso aqui, ó, o trem chegou, né? Chegar é intransitivo, não teria uma qualidade para o sujeito, o predicado é puramente verbal. PN. PN é o famoso predicado nominal. Como é que eu componho esse predicado? VL, o que é VL? Verbo de ligação. Professora, quais são? Os possíveis. Nunca afirmem que esses verbos são de ligação sem ter a certeza de que tem um predicativo. Quais são eles? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, enfim, transformar-se, virar, né? No sentido de transformação, andar, viver, no sentido de estado, enfim. Seguido de predicativo do sujeito. Tem de ter um predicativo do sujeito, porque o verbo de ligação precisa dele. Bom, aí ele é predicado nominal. E por fim, PVN, que é o predicado verbo nominal. Como é que ele é formado? Eu tenho que ter um verbo intransitivo, ou eu tenho que ter um verbo transitivo, que pode ser direto ou indireto. Tenho que ter um predicativo. Esse predicativo pode estar ligado ao sujeito ou ligado ao objeto. Então essa é a fórmula para vocês aqui. Amores, eu espero que tenha sido útil. Nós fizemos aqui um resumão, é uma revisão, tá? Se alguém ainda assim tiver dúvidas, pode colocar a dúvida na plataforma, no chat, fazer contato comigo. A gente ainda vai estar em sala de aula. Aqueles que não estiverem em condições de assistir às aulas presenciais, vão estar pela plataforma, mas vão receber a mesma atenção. Então não deixem de colocar ali suas perguntas, suas dúvidas. Foi o que eu falei, façam contato, eu estarei sempre respondendo, tá? Aqui eu estou para fazer o melhor para vocês. Então, se ainda tiver dúvida, pode me fazer um contato, pode falar comigo, a gente vai achar a melhor forma aí para sanar isso, tá bom? Deixa um beijo para vocês, digo que eu estou com saudades. Para aqueles que estão chegando agora, novamente, sejam muito bem-vindos, tá? Recebam aí o meu carinho, a minha atenção, o meu cuidado, dos colegas também, de toda a instituição. Tenham essa liberdade também de fazer o contato comigo, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um beijo para vocês.